ouvintes! Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira temporada com episódios desse podcast que tanto amamos, que é o Papo Aberto. Nessa temporada estamos recheados de episódios maravilhosos, diversificados, mas acredito que, como a gente, vocês também vão amar, não é não, Bia? Com certeza. Espero. E esse é um episódio diversificado. Verdade. Que a gente se propôs a fazer há algum tempo já, mas que a gente ainda não tinha parado para fazer. É um tipo de episódio que me anima muito. E que eu tenho que me segurar, mas enfim. Ele, na verdade, sou a pessoa tem... que segura ela, gente. Pode deixar. A Camille tá aqui para isso. Essa ideia veio muito da nossa primeira coluna de todas, que é Dica de Visibilidade. Porque é algo que a gente gosta muito, né? Bom, eu já sou conhecida por amar, enfim, mas Camille também gosta muito de séries, filmes, músicas, livros, enfim, a gente gosta muito de tudo que é cultura e tudo que tem relação com a arte. Então a gente pensou, né? Como é que a gente pode levar isso para o podcast de alguma forma? Porque não tinha como a gente não querer fazer isso. Então a gente pensou e a gente pensou em algumas formas diferentes. E uma delas é falando sobre alguns filmes ou séries, ou enfim, que a gente não consiga exatamente colocar nas nossas dicas, por abrangerem tanta coisa e às vezes é tão difícil colocar tanta coisa num espaço tão pequenininho de escrever, que essa é uma dificuldade muito grande, inclusive. E aí, essa primeira que a gente escolheu fazer é sobre uma série que saiu esse ano, agora no mês de junho, dia 25 de junho, estreou na Netflix. É uma série polêmica, mas a gente tá aqui pra quê, né, gente? A gente tá aqui pra polemizar mesmo, né? E não sei se vocês já ouviram ou não ouviram falar, mas enfim, é a tal da Sex Life, que é uma série americana de comédia dramática, pelo menos é assim como ela é definida, e ela foi criada para Netflix e foi baseada no livro. Só tem o nome em inglês, tá, gente? Então me perdoem, eu realmente não sei o nome em português, mas em inglês é 44 Chapters About 4 Men, e o nome da autora é Bibi Easton, para quem tiver aí curiosidade. A sinopse é simples e curta, acho que justamente para não entregar muita coisa. E uma das coisas que a gente também se propôs quando a gente começou a pensar sobre como que a gente faria esse tipo de podcast, né? Esses tipos, né? Que vão ter mais por aí. Já vem, esse é um spoiler. Mas a gente começar falando de uma forma mais geral, para quem não assistiu a série e não quer saber mais adentro, né? Para quem não quer ter spoiler. Tem gente que não viu e quer ter, tem gente que não viu e não quer, então a gente sempre vai sinalizar. Mas a ideia é começar falando sobre a série de uma forma geral, e depois a gente adentrar e falar de alguns detalhes que são spoilers, mas vai ser avisado, então, tá? Mas a sinopse é: uma mulher casada e mãe de 2 filhos não consegue parar de pensar no passado tórrido com o ex. Simples e
concisa, né? Deixando todo mundo aí com uma pulga atrás da orelha, né? O que vem nessa série. Exato. O que é isso, né? Como que vai ser isso? Como é que foi pra você, assim, a experiência, Camille? Lembrando, sem spoiler, tá? Porque eu sou a pessoa que, infelizmente, acaba dando spoiler, gente. Então, assim, eu Ela posso travar a Bia dela falar pra caramba nesse podcast, mas ela tem que me travar pra não dar spoiler. Eu não sei fazer isso, gente. Eu não tenho esse talento. Pra vocês verem, a dica de visibilidade eu trabalho bastante pra não fazer isso sair tudo direitinho. Ainda bem que é revisado pelas duas. Mas a minha experiência foi interessante, porque também eu acabei vendo com um olhar, já tendo trabalhado tantas questões, tanto com Naves quanto com os episódios do mês de maio, que a gente conversou sobre maternidade. Então a minha cabeça, depois de tantas conversas e tantos relatos de algumas mães, foi interessante, né, poder ver esse paralelo aí, né, o lado da vida da personagem da Billy, tanto como esposa, quanto como mãe e como mulher, né? Porque a gente falou muito nos podcasts sobre a maternidade acabar anulando algumas mulheres para a vida delas, profissional, sexual, social. Então, foi bom ter visto essas questões sendo trabalhadas na série, depois de ter tido essa conversa, né? Por isso que é importante a gente ter essa conversa, porque eu pude aprender bastante também com algumas mães. E aí foi muito legal, tem algumas cenas que são muito legais de ver, e depois de ouvir o que uma mãe fala sobre maternidade real, poder ver aquelas cenas são maravilhosas, né? E não tem como, a psicologia não consegue sair de mim assim tão fácil. E aí sei como é. Não dá, né? E aí eu vi algumas coisas sim com um olhar psicológico, que isso vai fazer com que a gente tenha, né, nossas ideias aí, alguns palpites sobre a série também. Mas como você falou, né, uma série polêmica. Por que é tão polêmica, né? Eu acho que, se tratando de falar sobre sexo, acaba sendo polêmica, né? E tudo depende de como as pessoas veem o sexo, principalmente para a mulher. E aí entra muitas questões, tanto com relação à maternidade, quanto com relação à sexualidade feminina, feminismo e a liberdade sexual da mulher, né? Aí a gente tem muito alguns questionamentos com relação ao que a personagem da Billy traz, como a Bia falou aí na sinopse, né? Um passado tórrido com o ex. Tórrido. Então, tem essas questões da liberdade sexual dela, né? E como que foi isso para muitos telespectadores. E aí a gente vê ela com uma perspectiva de quem viveu muitas coisas e que agora está num outro ponto da vida, né? Como uma mulher casada e com 2 filhos, como diz a sinopse. Então, não tem nenhum spoiler, já tá, gente? De verdade. Mas, assim, é muito, muito interessante mesmo tudo isso que a Camille falou, porque foi exatamente o que aconteceu comigo também, por conta dos podcasts de maio, das conversas que a gente teve aqui, dos relatos que a gente viu, que a gente leu. Foi muito importante ver essa série depois de ter tido esses relatos e essas conversas, né? Então, assim, é muito, muito interessante. E, de verdade, falando sobre essa questão da polêmica e... enfim, realmente é algo, querendo ou não, chama muita atenção, porque é uma série que realmente não tem... Isso daí, gente, de novo, não é spoiler, mas é uma série que realmente não tem pudor, não tem, assim, de esconder alguma coisa, alguma parte do corpo. Muito pelo contrário, mostra mesmo tudo. Mas, e assim, querendo ou não, infelizmente, o sexo chama também, né? Muitas pessoas vão por isso. Mas a verdade é que a forma como ele é, assim,
retratada nessa série não é de forma leviana. E, de novo, eu vou repetir várias vezes, não é spoiler, mas eu tenho visto muita coisa, eu tenho lido muita coisa, acompanhado muita coisa. Até porque a gente já tá pensando em fazer esse podcast tem um tempo. Mas também porque eu me interessei. E eu inclusive vi a atriz principal colocando algumas coisas e ela repostou algumas partes do roteiro oficial que descrevia algumas cenas, e aí ela colocou exatamente isso, assim, que o quanto que no roteiro as coisas estavam muito, muito detalhadas, assim, e o que aquelas cenas, porque ela estava justamente colocando ali algumas cenas que tinham sexo, né, representavam para cada personagem, assim, no ponto de vista da personagem. Então nada ali foi vamos jogar uma cena aqui, vamos jogar um nudes aqui. Então, assim, se você quer assistir uma série por isso, não é isso que você vai encontrar exatamente. Mas se você quer algo que seja mais profundo, que tenha a realidade ali, né? Tem muita realidade, na verdade. Então você vai encontrar aí bastante coisa interessante para assistir e refletir aí. Então, assim, a minha experiência, né? A Camille falou da dela, a minha experiência foi muito parecida. A psicóloga também, ela fica um pouco de lado nessas horas assim mais de lazer, mas ela não adormece. Então tá sempre por aqui. Então a gente tem esse olhar, não adianta. Então tem também muita coisa que é desse viés, assim, que é dessa perspectiva. Quando a gente assiste, não tem jeito, a gente já vai com já vira uma coisa natural. E eu acho que é por isso que essa série também virou uma série de muito interesse da nossa parte de fazer um podcast, por ter tantos assuntos tão interessantes e por ter tanto tabu. Tem muito tabu nessa série, né? Só de falar sobre a sexualidade feminina já é um tabu, mas não é só isso não, tem mais, tá? Tem mais. Então, assim, é uma série com muita nudez. Então, assim, cuidado aí com quem vocês vão assistir. Vê aí direitinho a classificação etária, que acredito que seja maior de 18. E vê com carinho, assim, também, né? Assiste com carinho, né? Tenta ter um olhar para além daquilo que tá só ali na sua cara, literalmente, né? Tem muita coisa por trás pra gente analisar, pra gente pensar. E é isso que a gente vai trazer aqui no decorrer, né? Com os spoilers. Mas é uma série muito, muito interessante, assim, de se assistir. Ela é rápida. Eu assisti ela em 2 dias, se eu não me engano. Então, é muito rápido de assistir. Você assiste muito rapidinho. E as coisas vão te deixando realmente assim. Você vai se envolvendo, você vai se intrigando. Você se apega aos personagens ao mesmo tempo que você também tem raiva deles. Enfim, então isso é tudo muito legal, assim, porque faz a gente se entregar muito na história, né? Você trouxe um ponto muito importante, né, que me fez pensar em algo assim, assistir a série com carinho para olhar o que tá ali, né, mais além do que realmente a pessoa tá vendo. Eu acredito até que isso é possível para pessoas que têm pensamento crítico, que conversam sobre as questões que a série traz, que problematiza mesmo, por isso que é a cara do Naves. Não é só para psicólogos, mas quem tem
né, a psicologia como um trabalho, como um amor, que sabe um pouco sobre, não tem como escapar, vai pensar sobre essas questões sim. Aquele personagem tal deveria fazer terapia, isso deveria ser trabalhado, a gente acaba vendo isso. Alguns comportamentos que não são nada saudáveis, aí a gente vê algo ali entre tóxico ou abusivo, ou comportamentos muito do senso comum para você ser aceito, para agradar a maioria. Então a gente ainda vê questões que a gente sempre está falando no projeto. E mães, eu adoraria ouvir relatos, opiniões e saber o feedback de algumas mães, principalmente quanto a essa questão. A gente, quando não tem filho, né, no nosso caso, a gente falou muito isso nos podcasts do mês de maio, que a gente queria que mães falassem com a gente por isso. Falar da sexualidade feminina já é um tabu. A liberdade sexual da mulher, o tempo todo é um tabu. Eu acho que essa série deu mais do que falar por conta disso. E ainda mais de uma mãe. Sabe aquela ideia de que mães não transam, de que mães não sentem falta de sexo, de que mães não têm libido, de que mães não ficam excitadas? Então, assim, o que uma mãe que assistiu poderia nos dizer? A gente até sabe que tem opiniões bem diversas sobre isso, mas ainda assim, o que a gente traz aqui como pensamento crítico se você, mãe, não concorda com o comportamento da personagem, eu falo comportamento de gostar de sexo, só isso, não tô falando mais nada. Se isso para você quer dizer o quê, né? O não gostar. Eu lembro que a gente falou sobre isso no podcast de sexualidade feminina mesmo, que as mulheres não são obrigadas. Se você não gosta, se você não quer se estimular, se você não quer se conhecer, é uma coisa sua. Mas é sempre importante procurar saber se você não gosta porque você não gosta ou se porque dizem que é para você não gostar. Se é porque a maioria das mulheres à sua volta ou das mães à sua volta não falam sobre isso, né? Porque uma mulher falar sobre sexo escandaliza, né? Nossa, até demais, né? E se você não, você até mesmo indo para uma questão até mais superficial, até a questão do falar, porque tem mulher que pode até assim se libertar um pouco mais no ato em si, né? E, enfim, e se permitir mais. Mas às vezes não se sente tão confortável falando, porque até mesmo para falar, mulher que fala sobre sexo já é um tabu, já tem um monte de nome aí, né, para chamar aquela mulher. Então já é isso só por si só, assim, sem você saber de nada do que acontece, sem você saber como que é a personagem, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, mas só por você saber que é uma questão de ela tem um marido, tem 2 filhos, ela é mãe, tem um marido, e ela tá pensando no ex que ela teve, né, durante não sei quanto tempo atrás. E então e só isso já é realmente uma questão do tipo, uau, isso pode falar? E assim, gente, isso não é inédito no mundo, isso acontece. E não assim, não só de apenas de mulheres casadas pensarem em ex, mas também de pensar em outro homem, gente, enquanto você tá casada. Por que isso é uma coisa, né, assim, tão... Às vezes eu já vi também aí, já levando para outro lugar mesmo, assim. Eu já vi em outros lugares, agora eu não me lembro exatamente se foi filme, se foi série, se foi livro, desculpa. É porque eu misturo às vezes essas coisas na minha cabeça. Mas foi em algum lugar, a pessoa falando de coisa, assim, eu não sei se era o homem ou se era a mulher. Era uma relação heteronormativa, isso eu me lembro.
E um dos dois falando que tinha tido um sonho erótico com uma pessoa, acho que era uma pessoa famosa no caso, e falando assim pro grupo de amigos, falando com outras pessoas, mas com a pessoa ali do lado, e aquilo era uma coisa natural entre aquelas pessoas. Elas sabiam que isso era algo que acontece. Você pode se sentir atraída por outra pessoa, mesmo você estando com alguém. E isso não é o fim do mundo, né? Além de não existir apenas a monogamia como forma de se relacionar, mas assim, partindo do princípio de que seja um relacionamento monogâmico, ainda assim, você pode olhar para outras pessoas e achar as outras pessoas atraentes. Isso é diferente de querer falar realmente sobre traição versus o que te excita, o que você está sentindo falta. Porque, por exemplo, né, na minha cabeça, a questão seria: que tipo de estímulo eu preciso, né, para melhorar a minha libido, melhorar a minha vida sexual como casal, como pessoa individual. E aí entra a psicóloga em ação, né? Muitas das vezes acontece de um casal precisar de ajuda, de uma terapia, e cada um tem sua forma de estímulo, né? Para algumas pessoas estimulando a imaginação, fantasias. Para outras colocando alguns adereços, alguns brinquedos, outras coisas, né? Isso é muito particular, gente. Acho que na questão da personagem, o que estava faltando ali, né? Todo excesso esconde uma falta. De repente, ela começou a pensar no ex. Não foi tão de repente assim, né? Eu acho que eu vou ter que falar isso na parte que a gente começar a dar spoilers. Mas eu já estava aqui me preparando para te barrar um pouco. Alguma coisa ali naquele casamento estava faltando. E aí começa, né? Quando a gente fala que todo excesso esconde uma falta, é porque quando a gente está excessivamente pensando sobre algo, tendo determinado comportamento, falando muito sobre alguma coisa, pode ser que esteja faltando essa coisa, né? Sendo a palavra-chave excesso. Você falou muito bem. Pensando excessivamente. Porque assim, é diferente desse exemplo que eu dei de um casal que falou assim: hoje eu tive um sonho erótico com, sei lá, uma X pessoa famosa. É um sonho, uma vez. Assim, às vezes diz muito mais sobre, sei lá, às vezes a pessoa dormiu assistindo um filme, alguma coisa, ou leu alguma notícia, tava com aquela pessoa ali na cabeça, e isso diz muito mais sobre a questão do ato em si, ou alguma coisa assim, que a pessoa queira fazer e acabou colocando ali alguém que, bom, ela se sente atraída, uma pessoa que ela vê como uma pessoa atraente, e projetou ali naquele sonho. Não necessariamente nossa, ela quer ficar com essa pessoa famosa que tá super fora de alcance. Que isso daí precisa ser muito bem resolvido, né, Bia? Um casal bem resolvido, que dialoga, uma pessoa bem resolvida. Não, isso com certeza dava assim, para ver, era claro que era algo muito bem conversado, uma comunicação muito clara ali entre eles, que era algo que eles tinham ali resolvido mesmo. Né? Porque a gente lida com pessoas que, por exemplo, se é alguém, né, que já tem uma baixa autoestima, muito insegura, tem histórico com traição e tudo mais, a gente atende pessoas que têm ciúme de pessoas muito aleatórias, né? Então, uma coisa dessa, né, falar para um casal, tá tudo bem, é normal, você sonhou com uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, e aí já começa, né? Até levar isso para o lado de ser algo que possa ser usado como estímulo, né? Eu já vi um filme também. Eu já vi um filme era uma cena de sexo entre um casal heteronormativo, onde a mulher estava pensando em outra pessoa, que ela super tem tesão na pessoa, e o cara estava pensando em outra mulher que ele também super tem tesão, só que são pessoas tão distantes daquele casal.
E não ficou um rótulo de traição, aquilo ali serviu como estímulo. E aí essa parte realmente é delicada. A gente está falando de estímulo para excitar uma pessoa, a gente está falando do que ajuda uma pessoa na libido. Isso é diálogo, né, gente? Aí é isso. É ter diálogo, é ter, obviamente, antes de tudo, consenso, né? Claro. Consentimento e naturalizar coisas que são, assim, que deveriam ser naturais, mas que acabam não sendo. Então, às vezes a gente se pune porque tá tendo algum tipo de pensamento com alguém, sei lá de onde, quando na verdade, às vezes, você nem chega a falar com a pessoa. Principalmente uma mulher que é muito historicamente sexualmente reprimida. Bom, historicamente totalmente reprimida no caso, mas se a gente tá falando especificamente dessa área da vida. E aí a mulher se sente culpada. Nossa, sonhei com um famosinho tal. Que coisa horrível, isso é uma traição. E às vezes, a pessoa com quem você tá não vê isso como uma traição. Às vezes é uma conversa legal de se ter, que no final das contas vai ser engraçada. E a pessoa também tem pessoas que ela acha atraente, que ela acha bonita, que ela acha interessante. E por quê? Por que você acha interessante? Isso não quer dizer que te diminua ou que te ache menos. Não, a gente pode achar muitas pessoas atraentes ao mesmo tempo. A gente solteiro, a gente acha, porque quando a gente tá com alguém, a gente não pode achar também, não pode continuar achando. A gente continua achando. E isso precisa ser naturalizado. Porque senão a gente fica extremamente presa. No caso, num casamento, mas, enfim, qualquer tipo de relação, só porque a gente não pode achar alguém bonito. A gente não pode olhar e falar, interessante. Não é, quero pular em cima do pescoço da pessoa. Gente, é um negócio tão... porque fica... um lugar... Desculpa te cortar, porque parece muito, né? É automático. Achei bonito, já quero trair. Ou fulano achou bonito, já vai trair. A gente... Nossa, isso dá muito assunto. Porque, por exemplo, eu já ouvi de outras mulheres que, infelizmente, né? Questões de padrão de beleza, baixa autoestima, repressão sexual da mulher. E aí, tô namorando fulano, e aí ele viu o filme tal, e a mulher era bonitona, peitão, bundão, não sei o quê, e quando ele tá transando comigo, tá imaginando a mulher do filme lá, né? Eu já ouvi isso também. Mesmo que esteja imaginando, o que isso quer dizer para aquele casal? Entre realmente você se sentir traída e entender que poderia ser um estímulo sexual, tem uma grande diferença, muita conversa, muita terapia. A gente não está fazendo apologia à traição aqui, eu quero que fique claro. Não, Dilma, pelo amor de Deus, não mesmo. A gente está falando de se não está tendo diálogo entre o casal ali, está acontecendo alguma coisa, esse excesso que eu estava falando pode acontecer, que é o que acabou acontecendo com a Billie, né, na série. E assim, até pra gente terminar essa parte, porque tem tanta coisa pra gente falar ainda, mas assim, quando eu digo naturalizar, não é questão de naturalizar traição, até porque traição é uma coisa muito subjetiva. E é uma coisa que, na verdade, quando você tá com alguém num relacionamento, independente de se é monogâmico ou não, é algo que deve ser falado. O que é traição pra você, o que é traição pra você, até mesmo pra poder entrar. É isso, ok, entendi qual é a sua perspectiva de traição. Porque o que é traição pra mim pode não ser pra você que tá ouvindo. Então, claro que existe um conceito universal de traição, óbvio, mas ainda assim tem muitas nuances nesse meio, que para um casal pode ser super tranquilo, super de boa, na verdade pode ser algo que faça parte ali, e para outro casal pode ser algo que não seja tão aceitável assim, pode ser algo que não seja tão legal,
que pode ir minando aos poucos o relacionamento. Então, às vezes a pessoa supõe algumas coisas, né? Porque no senso comum, achar outra pessoa bonita é traição. Então eu não posso nem falar sobre isso com uma pessoa. Se você nunca falou com a pessoa que está com você sobre, como que você vai saber se aquilo ali é realmente para ela uma coisa boa, se é ruim? Se você chegar e falar uma vez e a pessoa falar assim, não quero saber disso não, tipo, ok, eu entendo que, né, tem pessoas que você vai achar bonita, assim como também tem pessoas que eu vou achar, mas não é algo que entra aqui como, sei lá, algo que vai incrementar aqui na nossa relação. Ok. E aí ficou combinado. Mas e se não for? E se for algo que vai incrementar? Que vai falar, por que essa pessoa é interessante? O que você acha de interessante nela? O que a gente pode fazer com relação a isso? Então, assim, diálogo, amadurecimento, não ter, assim, o que eu falo da questão de naturalizar é de não ter vergonha de falar, sabe? Se você tá com alguém e você tem vergonha de falar sobre sexo no geral, sobre qualquer coisa relacionada à sexualidade, é melhor parar pra pensar se você tá com a pessoa certa, sinceramente, assim. Então, é claro que eu tô falando isso e eu não tô falando que assim, não, primeira conversa, sentar, primeiro encontro com a pessoa já fala tudo. Não é isso. Mas você vai sabendo, cada pessoa sabe, né? No decorrer do seu relacionamento aí vão ter oportunidades. E você pode fazer oportunidade também. Então, vamos conversar sobre isso aqui? Porque tem muita gente que não... muito casal, assim, que não é bem resolvido sexualmente e que isso acaba invadindo diversas áreas da vida do casal. Então, assim, se você não estiver bem resolvido sexualmente no seu relacionamento, é muito provável que você também não esteja bem resolvido em outras áreas, né? Então, conversem. A primeira dica relacionada a essa série é conversem, né? Comunicação é tudo. E aí eu acho que... exato. E aí eu acho que a gente pode entrar no spoiler, né? Então, alerta pessoas que não querem ouvir spoiler. Quem não quer saber, para o podcast por aqui, vá assistir a série e volte depois nesse episódio. Isso aí. Nesse minuto aqui, paradinho aqui. Exato. Gravou? Então, é aí. A gente separou algumas coisas, né? A gente tava falando muito dessa parte do sexo e tudo mais, mas tem outras coisas na série que são muito, muito interessantes. E a gente tava pensando numa escala de o que é menos polêmico para o que é mais polêmico, né? Então, pensando sobre isso, a gente conversou muito sobre a amizade da Billy com a Sasha, né? A Billy é a protagonista, né? Então, não sei se todo mundo que tá aqui já assistiu, então vou deixar isso claro. E a Sasha é a melhor amiga dela. E a amizade delas é assim... Outra coisa que precisa de diálogo, de amadurecimento, de comunicação. Diferente. A gente aprende muito com elas, assim. E quando eu digo aprende, é aprender de várias formas, assim. Tem muita coisa muito legal e tem muita coisa... são coisas que eu e Camille conversamos muito também, assim. E tem muitas coisas que você para e pensa, gente, elas precisavam falar. E dava nervoso. Ao mesmo tempo que tinha muita coisa, tem muita coisa que você fala, caramba, elas são muito bem resolvidas, é muito legal, elas são muito unidas, muito próximas, e é mesmo. Quando você acha que alguma coisa vai ser problema, não é. Mas ao mesmo tempo também tem muita coisa que elas deixam de falar. E aquilo ali vira uma questão, vira um problema. Então, definitivamente, assim, é uma amizade muito legal.
mas que a gente, durante a série, a gente fica assim, gostei disso, não gostei disso, gostei disso, não gostei disso. É muito uma engraçado. gangorra. É muito engraçado. Porque assim, a gente já começa com um choque, né? Vamos combinar. Porque assim, o início, que a gente vê sobre elas assim, que a gente sabe sobre elas é que elas já moraram juntas e tudo mais, e elas são melhores amigas. E quando a Billy finalmente decide falar que ela começou a pensar no Brad, né? Que é o ex. E aí ela liga pra Sasha. E aí ela fala sobre isso. Meu casamento não tá legal, eu tô pensando no Brad e tudo mais. E é uma conversa rápida e superficial, assim, acaba sendo, né? Não adentrou muito no assunto. E aí tem toda a situação do que acontece, né, no dia seguinte, que é quando o marido, o Cooper, lê, né, o diário dela. E a Billy fica muito mal. E com isso, ela precisa da melhor amiga dela. E ela vai atrás da melhor amiga dela. E quando ela entra na casa da melhor amiga dela, ela dá de cara com o ex em pessoa, sem camisa, tipo, oi, bom dia. E aí ela fica, exato, ela fica tipo, como assim? Ontem eu tava falando pra você que eu tava pensando nele, hoje ele tá aqui com você e você, o que tá acontecendo? Sabe aquele meme da Nazaré, tipo muito confusa. E a gente também fica assim assistindo, né, tipo, dá um choque. Pô, que amiga é essa? Que, né, a gente não sabe ainda quanto tempo faz que, né, que esse ex existiu, o que realmente aconteceu. A gente vai sabendo com o tempo e tal. Tadinha, naquele momento a Billy fica muito mal e sai correndo e tal. E tem até a questão que é muito interessante, que eu acho que ela tá eu acho que é de trem, né, na estação de trem, metrô, não sei. E o peito dela começa a vazar. Porque ela é uma mãe de uma recém-nascida, né? E peitos vazam. Realidade. E aí, enfim, ela vai no banheiro e tudo mais pra limpar. Ela tá, assim, visivelmente muito frustrada e irritada e tal. E elas têm uma conversa ali no banheiro, porque a Sasha vai atrás dela. E aí, nessa conversa a gente vê, o que aconteceu, né? Pra eles estarem juntos ali, do tipo, estão namorando, não estão, E aí a gente vê, não estão namorando, se encontraram há 1 ano, aleatoriamente, e estão se pegando aleatoriamente também. E a Billy, a Sasha pensava que a Billy era feliz no casamento, porque a Billy nunca falou o contrário. Então, daí a gente começa com essa questão da comunicação. Porque o marido dela, perfeito, com filhos perfeitos, e enfim, uma vida maravilhosa, sem defeito nenhum, né? Porque isso é a vida mesmo. Então ela achou que, assim, o Brad fosse um passado muito passado e tal, e que não teria problema, né? Ela ter alguma coisa com ele agora. E isso diz muito da amizade delas. Mais pra frente a gente vai vendo como que era a amizade delas também. Então, e elas, na verdade, não tinham problema com esse tipo de coisa, assim. Com ficar com a mesma pessoa que a outra ficou e tudo mais. Elas não tinham esse problema, né? Na verdade, era algo que era, tipo, encorajado. Vai lá, se aproveita. Ainda falava assim, tipo, ó, isso aqui é muito bom. Aproveita essa parte aqui, que essa parte aqui é, ó. Então, elas tinham essa liberdade muito grande, né? E aí a Sasha achou, ela tá aqui, ela tá há 8 anos, era quanto tempo? 8 anos. 8 que ela tinha terminado com o Brad. Cara, né?
na verdade. Ela tinha terminado há 8 anos com o Sim. Brad. Casada, acho que menos. Porque as crianças ali, o menino Mas devia ter ela 4. encontrou. Mas ela encontrou o Cooper meses depois de terminar. E já entrou num relacionamento sério. Mas assim, independente, foram 8 anos desde que aconteceu tudo que aconteceu com o Brad. E depois disso ela se casou e tem 2 filhos e tudo mais. E tem outra vida numa cidade mais do interior e tal. E elas nunca conversaram sobre como a Billie estava se sentindo, né? Assim, a Sasha supôs que estava tudo bem, que estava tudo certo, porque parecia, né? Assim, para quem estava vendo, um relacionamento ótimo, porque, né? Estável e tudo mais. E tudo que a Billie não tinha antes, né? E ela falou assim, o que tem, né? Não vou falar nada, porque assim, foi um cara que já causou muita dor de cabeça. Vou só aqui aproveitar o que eu tenho pra aproveitar e partir pra próxima. Só que eles ficaram aí se vendo durante 1 ano. Assim, se vendo, não namorando, mas tipo, se vendo casualmente, né? De vez em quando. E pra ela isso era normal, né? Era mais um dos outros que elas já tinham feito antes. Mas acontece que ele nunca foi mais um, né? Exato. Acho que essa falta de comunicação delas traz muito essa questão da mulher que é mãe anular a vida dela, né? Sexual, a liberdade dela, de quem ela é. E até ter vergonha disso, né? Ela não comunicou à amiga que não estava feliz, muito por conta dessas coisas. Daí a gente pode entrar no porquê que esse casamento não era perfeito, né? A gente tem visto aí comentários certeza. E respostas e como as pessoas, principalmente muitas mulheres, têm falado sobre, né, o casamento perfeito e o personagem do Cooper ser o melhor marido do mundo, né? O quanto que é romantizado essa questão do casamento dos sonhos, do marido perfeito, do trabalho e do paizão. A gente entende que, né, a segurança foi uma coisa que fez com que a Billie pensasse muito, mas ela tinha a profissão dela. Ela tinha a profissão dela, né? Isso é uma coisa que a gente pode ver aí próximas temporadas, como que vai desenrolar, porque ela abdicou do trabalho dela para ser mãe em tempo integral. Até então pareceu que era uma coisa que foi super acordada e que ela queria, mas em alguns episódios a gente vê que não é bem assim, né? Ela ser mãe em tempo integral não é o que deixava ela 100% feliz. E foi uma coisa que a gente trouxe também nos podcasts de maternidade, porque algumas mães trouxeram esses relatos pra gente, né? Tem mulheres que são realizadas em serem mães 100% em tempo integral, outras não. No caso da Billie, ela não era, né? Ela tinha vontade de trabalhar de novo. Eu acho que ela queria ser até. Eu acho que ela até queria ser. Mas aí vem uma questão de ela queria mesmo ou ela queria querer, sabe? Porque é uma coisa tão bonita, né? Tipo uma casa no campo e o meu marido trabalhando e eu sendo mãe. Tinha que ser suficiente, né? Parece muito que é uma coisa forçada, que ela mesma se força também. Não, é óbvio que é uma coisa da sociedade, mas é muito também que ela fala, mas o que você tem de errado, né? Todas as mulheres queriam o que você tem, não sei o quê, então tem muito isso. Então sim, vamos entrar aí nessa questão desse casamento aí perfeito, né? Eu tenho que me controlar um pouquinho, mas vamos lá. Tem algumas questões que eu queria trazer, que é muito Naves, né? Eu vi muitas coisas, gente. Eu li muita coisa, eu li muitos comentários, eu li diferentes mulheres, diferentes pessoas, diferentes realidades, pessoas que são casadas, pessoas que não são, pessoas que já foram, enfim. Com filhos, sem filhos, de todos os jeitos, assim. Eu li várias coisas. E tem uma parte, né, uma opinião
que é bem forte, que fala como se a Billie fosse um desserviço para as feministas e para o feminismo. E aí, assim, isso é uma coisa que a gente precisa parar e pensar, assim, por quê, né? Por quê, assim? Porque ela saiu de um relacionamento tóxico, que era com o Brad, que a gente vai falar melhor sobre isso mais pra frente, mas porque a gente tá agora na parte do casamento. E tem esse marido maravilhoso, esse casamento maravilhoso, com filhos e tudo mais. Mas ela não consegue, fica pensando nesse ex, e fica trazendo esse ex pra vida dela, e não sei o que, enfim. Só porque ela tem pensamentos relacionados ao ex dela, pensamentos excessivos, sim, assim, como Camille disse muito bem, relacionados ao ex dela. Ela é um desserviço para o feminismo. Eu vejo isso como uma pessoa, um ser humano, que erra, que é certa. Também não passo a mão na cabeça, não digo que ela tá certa em todos os momentos, de forma alguma. Ela, na verdade, é uma personagem muito complexa, que definitivamente, desde o primeiro momento, dá pra ver que ela precisa de terapia há anos. Ela precisava fazer terapia muito antes desses 8 anos aí, porque realmente ela é muito, muito complexa. Mas por que esse casamento com o Cooper é uma coisa tão assim, né? Nossa, romantizada, que coisa linda, que coisa maravilhosa esse homem que sustenta e que trabalha e que é o bom moço e que traz, né? É o pai, é um pai tão legal, é um pai presente, que não paga só pensão, ele mora com os filhos, né? E aí eu fiquei pensando muito assim, né? O quanto que a realidade é muito cruel, talvez, com mulheres no geral. Porque, gente, se aquilo ali é perfeito, pelo amor de Deus, assim, não é, tá muito longe de ser perfeito. Cooper é extremamente tóxico. Então, assim, já começa aí com a polêmica. Sim, gente, Cooper é tóxico. Também, tá? Não foi só o Brad. Cooper também é. E aí a gente vê que existe uma questão relacionada a Billie, do porquê dela estar nesses relacionamentos, né? E ela querer permanecer nesses relacionamentos. Então por isso que eu tava falando, que ela precisa de terapia há muito tempo. Mas o que me deixa mais assim é essa questão de, tipo, é um desserviço pro feminismo, e falando mal dela, e chamando ela de nomes, quando na verdade isso é um desserviço ao feminismo. Porque assim, ela pode não ser perfeita, você pode não concordar com todas as atitudes dela, claro que não. Mas disso, até chamar ela de um monte de nome, falar que ela deveria continuar com pessoa tal, ou que ela deveria ficar com outra pessoa, ou que ela, enfim. A questão é, ninguém manda nela. Ela tem liberdade para escolher quem ela quiser. E isso deveria ser naturalizado, mas não é. Só porque ela tá num relacionamento que de fachada é perfeito, ela não pode pensar em uma outra pessoa. Vamos tirar aí essa outra pessoa, né? O que aconteceu com essa outra pessoa por enquanto. Mas é muito uma questão do que a gente, né? A gente, que eu digo assim, nós mulheres, o que a gente tá carente? Essa estabilidade que o Cooper traz é meramente ilustrativa e financeira, assim. Ele tem ali aquela coisa de minha esposa, minha mulher, como se fosse um troféu. Ele trabalha e ganha bem, e
enfim, tem ali os regalos ali de uma vida boa e dá isso para a mulher e para os filhos. Mas é isso. Dá para ver durante a série o quanto ela foi e é mãe sozinha o tempo todo. Que país não é esse? Que chega em casa e só pega no colo e brinca, e bota de novo no chão e acabou. Eu acho que tem muita ideia do apagamento, né, da liberdade da mulher, porque tirando a questão do Brad, ela ser uma mulher que antes de se tornar esposa e mãe tinha vontades, tinha desejos, gostava de viver da forma dela, porque ela estava o tempo todo em busca do eu, né? De quem ela era, de quem ela sempre foi. Tanto que a amiga dela continuou na mesma vibe. A gente não via ali uma inveja entre as duas, não tinha isso. Mas percebia-se que a Billy foi se apagando e tomando aquele lugar da mulher casada, entre aspas, direita, que não gosta mais de sair, que não gosta mais de dançar, que não gosta mais de beber, que não gosta mais de transar. Então, parece que quando você se torna mãe, você deixa de gostar de um monte de coisa, né? Você tem que só ser mãe. E que papel é esse, né, da mulher que é mãe? O que aconteceu é que o Brad ficou mais em ênfase naquele momento da vida dela, porque ele também representava essa liberdade dela, né? Eu não estou dizendo que ele não era tóxico, ele era sim, mas o que ele representava da Billy que ela era fez com que ela começasse a pensar nele mais vezes. Mas algumas mulheres, o que você falou foi muito legal, assim, essa carência, né? Do que as mulheres estão carentes. Eu acho que está tão entranhado isso que é bem melhor a mulher aceitar e concordar e deixar que seja assim, ficar casada com um marido que tem um bom salário, que você mora numa boa casa, que você tem um status, do que você querer sair de vez em quando, beber, dançar, transar com frequência, porque mãe não tem nem tempo, já começa por aí, né, que romantizam muito isso. Mãe não pensa em sexo, mãe não tem nem tempo. Libido de mãe some, vai para as cucuia depois que ela casa e tem filho. Então, para que a Billy estava discutindo aquilo? Eu vi alguns comentários também que parecia que ela estava numa adolescência atrasada, não sei, sabe? Então, ela sim precisava de terapia, principalmente para perceber o que é tóxico e abusivo, porque ela se meteu em 2 relações assim, né? E se perder da gente é muito fácil, né? Ou alguma coisa ali ia acontecer naquele casamento. O Cooper não era obrigado a gostar de sexo tanto quanto ela, mas ela também não era obrigada a deixar de gostar porque ele não gostava tanto. E foi esse diálogo que precisou acontecer e não aconteceu, né? Da forma mais educada, anos, né? Civilizada. Porque quando a Billy tentou, né? Infelizmente a gente ali vê muita questão de masculinidade tóxica, de comparações entre homens. Rivalidade, porque ele se comparou muito, isso não tá certo, né? Aquilo ali é doloroso, tanto para a mulher quanto para o homem, não tinha que se comparar. E aí a gente vê muito ele tentando ser aquele cara, não tinha que ser aquele cara, né? Ele tinha que descobrir o perfil dele dentro daquele contexto. Se ele não descobriu, é pensar sobre como que vai ficar essa relação, né? Porque um dos dois ia ter que se apagar para aquele casamento seguir. E a gente precisa levar em consideração o período que a Billy estava. Ela estava no período de puerpério, que para as mães é conhecido como, pelo menos pelo que eu li, pelo que eu conversei, o período mais solitário. Porque assim, tem ainda muitos hormônios, você ainda tem uma criança praticamente 100% dependente de você, um recém-nascido.
E além disso, tem outras 1000 coisas que faz parte da sua vida, né? Que sempre fez, sempre vai fazer. Então as coisas elas ficam mesmo muito mais intensas. Tudo parece que não tem jeito, não tem saída, vai ser daquela forma para sempre. Então, assim, as pessoas também precisam entender o contexto que ela estava ali. Então, por que ela começou naquele momento? Não foi exatamente naquele momento, como Camila disse, né? Foi algo que foi sendo construído por conta de muitas faltas que foram tendo durante anos de casamento. Mas por que começou a se intensificar naquele momento ali? Ela estava passando pelo segundo puerpério dela, sabe? Com uma filha pequenininha e um marido que não tocava nela há, se eu não me engano, 12 meses. Faz um ano, né? Mais ou menos. Então, ela estava se sentindo carente, mas assim, não era sim de sexo, mas não só, era de muita coisa, de ser vista, de ser ela, de uma individualidade. Porque quando a mulher se torna mãe, essa persona da maternidade engole todas as outras. E isso é muito real, é muito sério e a gente precisa falar sobre. Por isso que, sim, de novo, é por isso que a gente está trazendo a série aqui. Porque é muito interessante, é muito importante a gente falar sobre isso. Então, assim, a fase que ela estava do puerpério, com certeza, ajudou aquele momento a ter uma proporção maior. Não que não fosse real, né? Claramente o que ela estava sentindo que era algo que não era de agora. Era algo que já vinha passando pela cabeça dela, mas que foi intensificado. E por que eles não poderiam ter, assim, porque em momento nenhum, porque tem muitas narrações da Billie, mas em momento nenhum, pelo menos assim, enquanto eu estava assistindo, eu não tive essa impressão dela fazer uma comparação direta entre Brad e Cooper. Ela o tempo todo fazia uma comparação dela mesma, com ela do passado e a ela do presente. O tempo todo ela fazia essa comparação. Quem fez a comparação ali entre os dois caras foi o Cooper, que pegou e leu. Porque parecia que ele estava lendo um Kama Sutra e tentando fazer cada posição, cada capítulo com ela, né? Tava ficando chato e feio já pra ele. Ele levou no pé da letra o negócio. Ele levou o pé da letra. O tempo todo competindo. E como a gente tá dando spoiler agora, né, nessa parte, a cena mais icônica e que mais deu o que falar nessa série do voo frontal do Brad, no caso, foi uma cena de muitas comparações e questões com masculinidade tóxica, porque o que ele foi fazer ali, né? O que ele queria ver, né? O amante, o rival, o ex, o cara verdadeiramente nu ali, de verdade, para ele saber com quem que ele estava competindo, sabe? Qual era o outro ali que estava do outro lado do ringue, para saber como que ele ia fazer, porque assim, ele criou uma disputa sozinho até então. Sozinho. Aí ele foi atrás, discutiu, fez, aconteceu, e a Billie ali, a gente vai conversar sobre o que você leu no meu diário, né? Não, a gente vai invadir a casa de alguém e tentar fazer igualzinho numa piscina, porque você fez com um cara lá 8 anos atrás. Isso é muito tóxico pro casal, gente. Muito. Eu acho que o que fica ele não dá espaço para ela falar. Não dá. Ele não dá espaço para ela falar. É isso que eu tô falando. Ela errou em nunca ter se colocado para falar. Temos questões relacionadas à mulher se sentir envergonhada, culpada, né, de chegar e falar esse tipo de coisa. Sim, a gente sabe que tem, como a gente tá falando aqui. Mas ok, ela realmente errou. Ela deveria ter comunicado, ter falado sobre isso antes.
falado que sentia falta, que perguntado, tá acontecendo alguma coisa, porque eu sinto falta, pra mim é assim, como é que é pra você, enfim. Mas depois disso, ele errou também, pecou pela falta de comunicação, porque a comunicação pra ele foi apenas aquele diário ali que ele tava lendo de lembranças aleatórias dela, que ele queria reproduzir pra mostrar que ele podia. Porque era só isso, gente. Não era mais nada. Não era, eu vou reconquistar. Ele falava que era uma coisa de, eu vou reconquistar. Mas se fosse para reconquistar, você pega e senta e conversa, sabe? Primeiro, pelo menos. Não é tentar reconstruir o que ela já viveu. Ela não quer viver o que ela já viveu. Ela quer viver coisas novas. Ele fala isso, né? Numa das cenas de sexo Ele deles. fala? Eu não sou ele, né? A questão é essa. E ela mesma não fala isso em momento nenhum. É como ela narrasse a vida dela, o que ela passou para ela mesma. Ela lembra das experiências, ela lembra do que ela gostava. E no casamento dela, estava passando longe, né? Ela fala sobre os caras que ela já teve. O Brad foi o relacionamento que durou mais, que marcou mais. Mas ainda assim é quem ela era, porque ela aprendeu sobre ela, sobre o corpo dela, sobre o que ela gostava no sexo, ela teve outras experiências, então ela pôde ver também que mulher pode, que mulher pode gostar, né? Mas essa vergonha que ela ficou de falar com o marido, você imagina, né? Se mulheres aqui fora, assistindo a série, estão julgando ela pelo comportamento sexual dela, que dirá o que o marido dela ia achar dela, né? Esse medo mesmo de perder antes mesmo de conquistar, né? Sim. E essa coisa de você precisar fingir uma coisa que você não é. Porque na verdade ela não é. Ele traz isso, né? Você poderia ter me falado, você achou que eu não ia gostar mais de você, eu ia terminar. Mas a verdade é que a gente nunca vai saber, né? Se ele ia ou não continuar Senta aí, ela. vamos conversar. Com quantos caras você acha que eu já transei? Aí ele ia falar, 5. Ela, não, bem mais. Multiplica, bem mais. E aí a gente sabe que, infelizmente, né, nessa estrutura machista, tem isso de se a mulher transou mais do que o homem porque ela é piranha e não sei o quê, e não é pra casar. Ele idealizou uma Billy pra casar, né? E aí ela ficou com medo disso. Pra casar. Que é pra casar. Que é pra casar. E aí é uma coisa que a mulher também absorve muito, né? Agora que eu tô casada, eu sou, né, que eu para casar e tudo mais, então ela tem que ser recatada e do lar. Então ela não pode. Recatada e do lar. Então ela não pode falar sobre as experiências dela. E assim, quando eu falo disso, eu sei que existem formas e formas de falar, porque existem formas e formas de cada casal se comunicar. Tem gente que dentro de um relacionamento não vai querer ficar sabendo como é que foi as suas histórias com seus ex, né? Quantos você realmente teve, enfim. Mas é uma questão de você dizer, não é uma questão de você ficar falando, então, eu tive 47 parceiros sexuais na minha vida. Não, gente, não. Pode ser, se você quiser, pode ser. Se a pessoa quiser, pode ser, mas não é isso exatamente. É a questão de você se permitir ser você, de falar, eu sou uma pessoa sexualmente ativa e eu gosto de aventura, de coisas diferentes. E casada ou não, isso sou eu. Então, enquanto eu tava solteira, eu era assim, casada eu também sou assim. E aí é uma questão de você encontrar alguém que te aceite como você é. Você não vai ser diferente nesse sentido porque você tá solteira ou porque você tá casada. Eu acho até que o que fez com que ela ficasse um pouco na dúvida, né, entre Cooper e Brad também pudesse ser um pouco isso, né, dela ter essa liberdade com o Brad, do Brad não julgar ela dessa forma, mas como o relacionamento com o Cooper ou com o Brad também não era nada perfeito, era bem tóxico, a gente via ali cenas, né, que, meu Deus, deixava a gente nervosa. Como assim, Brasil? E esse relacionamento é preocupante, sim.
série não tem um abuso físico, de tipo violência, agressão física. Bom, eu sinceramente, aquela primeira cena ali, depois que o Cooper encontra e acha que tem o direito de ler o diário da mulher no computador, eu acho aquela cena difícil de classificar, assim. Porque é com sentido, mas é uma coisa que ela fica meio... Ele tá fazendo aquilo por quê? Pra quê? O que que tá acontecendo? Ela quer, ela não quer? Então ficou uma coisa meio assim, mas enfim, essa cena é um pouco... tá numa área meio cinza, não sei exatamente classificar. Mas assim, de uma forma geral, não tem agressão física em nenhum dos dois relacionamentos. Os abusos que ela sofre são psicológicos e emocionais e verbais, enfim. Tanto com o Brad quanto com o Cooper. De formas diferentes, mas ainda assim. E aí a gente vê assim, né? Na época, com relação ao Brad, era um namoro que andou meio que bem rápido, né? Pelo que deu a entender ele na série, que eles inclusive foram morar juntos rápido, né? E ele era uma pessoa agressiva e que oscilava muito de humor. Então, isso assim, ele descontava nela demais, o que é totalmente tóxico e errado e inaceitável. Então, sempre que ele tinha alguma coisa, ou que lembrava alguma coisa relacionada a essa questão familiar dele, a essa questão que ele não tinha bem trabalhada dentro dele, ele levava para ela. E aí tem toda a questão, né? Porque aí vem... eles têm muitas brigas, né? O relacionamento deles é muito intenso, eles têm muitas brigas. E aí briga, aí ele fala um monte de coisa, aí depois ele vai e pede perdão, ela volta, o que a gente reconhece muito como padrão de um relacionamento abusivo mesmo, né? E até que eles ficam juntos, vão morar juntos e tudo mais, e ela engravida. Então tem a questão da gravidez, que ele fica com muito medo, de início pelo menos, porque ele não quer ser pai, então ele leva essa questão, ele fala, ele conversa, ele diz, ele discute com ela por conta disso e tudo mais, mas ela quer ser mãe, ela não quer tirar essa criança. Nesse momento, eles têm um momento que eles estão morando juntos, que ela tá grávida, que os dois estão cada um no seu ramo, trabalhando muito, tendo sucesso, cada um no seu trabalho. E tem até uma cena que é muito, assim, não sei, acho que marca um pouco, que é a cena do jantar, que ela faz um jantar todo sozinha e tal, para comemorar também um artigo dela que saiu do PhD dela. E ele não chega, os convidados estão lá e tudo mais. Ela fala, vamos sentar e vamos jantar, já que ele não chega nunca. Então, mas ela já tá com aquele negócio na cabeça, né? Porque assim, ele já fez tanta besteira antes, que a desconfiança já vem, já são um alarme. Mas aí quando ele chega, você vê que foram outras questões ali, né? Ele comprou todas as revistas que saiu o artigo e tudo mais, enfim. Mas aí você vê que ela fica... É como se, querendo ou não, esse tipo de relacionamento abusivo, a mulher fica sempre em estado de alerta. Então, assim, o fato dele demorar, dele não estar atendendo, dele, enfim, faz ela falar, opa, tá acontecendo alguma coisa. Quando ele chega, ela fica extremamente tensa. Então, assim, claramente foi um relacionamento abusivo. Principalmente a forma como ele reagiu depois que
já que a gente está nos spoilers, continuando, né? Que ela perde a criança, né? Depois de um tempo a gente vê isso, a gente entende, os dois ficaram muito mal com relação a isso, mas ele não soube, assim, nenhum dos dois conseguiram lidar exatamente bem com isso. É uma coisa muito difícil de lidar, de qualquer forma, mas enquanto ela estava ali disposta a lidar com ele estava perdido. E a forma como terminou aquilo ali foi violenta, né? Assim, o que ele fez para terminar foi muita crueldade mesmo, assim. E a gente não pode passar a mão. Foi mesmo muita crueldade. As cenas são muito intensas, né? Eu acho que o que faz com que as pessoas às vezes pensem que o Cooper, que é o melhor e que talvez nem seja tão tóxico assim, é pela intensidade das brigas que a Billie teve com o Brad, e aí você vê ali, realmente, é perigoso, não é nada legal, é tóxico e é abusivo. Então a gente precisa se atentar a esses ciclos do que é um abuso, de quando você está se perdendo de você, quando a outra pessoa, né, faz você se sentir desnorteada, um peixe fora d'água, e você fica um pouco confusa, né, dessa questão de o que é legal, o que é melhor, o que eu devo suportar, o que as pessoas vão pensar das minhas escolhas. Então, claramente, ali mostra aquelas brigas terríveis, falas horríveis, pesadas, ela passando momentos muito complicados, e a amiga dela o tempo todo falando, né? Você tem que lembrar do quanto ele foi para você, o que ele fez você passar. Então, dá uma suavizada no relacionamento dela com o Cooper por conta disso. Mas o que a gente quer trazer aqui é que realmente são duas relações que são tóxicas, são duas relações que precisam ter diálogo, sim, precisa ter outras formas de lidar, mas a conclusão que a gente chega é que todos os personagens deveriam fazer terapia, né? Billie e Sasha são psicólogas, mas elas precisam se cuidar, né? Brad fez, mas precisa voltar. Brad precisa voltar. Ele não pode ficar sem, não. Ficou ali, ele resolveu a história com o pai, superou medo e raiva, mas algumas coisas sempre ficam. E precisa ver, sim. Gente, eu acho que é uma série ainda que vai dar muito mais o que falar. Tem mais uma temporada aí, não sei quando a Netflix vai soltar, né? Já que fez tanto sucesso, talvez não demore muito. Mas eu espero para a próxima terapia para esse povo, né? Vai ter uma alta escala aí de psicólogos para cada um. Definitivamente. Uma coisa que ficou muito assim, uma pergunta que ficou o tempo todo, né, na série rodando se você pode ter tudo isso, e tudo isso é tipo estabilidade, né, confiança, amor, e a parte sexual, o desejo e tudo mais, com uma pessoa só, né? Uhum. Porque parecia que ela queria combinar. Claro. O Cooper com o Brad, fazer uma mistura lá, botar no caldeirão, e o resultado, tipo, o filho dos dois seria o ideal para ela, mas na verdade isso não é isso também. Porque é isso que a gente tá falando, os dois foram muito tóxicos. Então, não, ela precisa de algo diferente. E aí a gente vai pro final, para como termina, né? Ela tem essa conversa, ela tem uma conversa com um psicólogo que é amigo dela, né? Que é uma conversa muito legal. E que dali a gente fica, eu e Camille, principalmente, a gente fica, meu Deus, por favor, seria muito bom trazer uma Billie fazendo terapia na próxima temporada da Netflix, por favor. Pelo menos dela, pelo menos. Porque precisa demais. E justamente para parar e entender, assim... Você pode ter tudo com uma pessoa só? Até que ponto você pode? O que é isso tudo, né? Porque quais são as expectativas que você coloca em cima de uma pessoa? Também tem isso. Porque podem ser expectativas suas. Que às vezes você também pode satisfazer por si mesmo, né?
já que são suas, não de outra pessoa. Mas é muito essa coisa de, gente, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, eles vêm de formas diferentes. E não é porque o Brad, ele tem a própria cara do bad boy e ele é agressivo, do tipo, de falar alto, de xingar, de pegar as coisas dela e sai daqui. Não é porque ele é esse tipo de cara, estereótipo, né, que só ele é tóxico. Não é porque o Cooper é arrumadinho e tem o trabalho como, né, sei lá, banqueiro e faz o mínimo, que é sustentar os filhos, que ele não é. Então é muito essa questão de abusador não tem cara, não tem conta bancária, não tem classe, não tem cor, não tem nada. Então você vê ali dois personagens que são muito diferentes e que foram extremamente tóxicos com ela. O que eu acho que é preciso muito que a gente pare para pensar é isso, da gente tentar, eu digo mulher, nós mulheres, a gente tentar não sair romantizando do tipo, então, ele tem um trabalho, ele pode me sustentar se for preciso, ele não vai deixar, né, os filhos, assim, ele vai pagar tal que os filhos precisarem. Então, se eu tiver filhos com ele, eu posso ficar tranquila com relação a isso. Até então, com uma ideia de que é fiel, né, da tal fidelidade, que não dá pra ter certeza. Vamos combinar, mas enfim. Aquele papel ali de aquela visão de que é fiel e tal, né? A gente não precisa se contentar com isso que as pessoas vendem como se fosse a melhor coisa do mundo. Homem assim é muito raro, então eu tenho que agarrar, não posso reclamar, não posso me sentir mal, não posso sentir falta de nada. Não, gente, pode sim. Se você tá sentindo falta de alguma coisa, fala. Por favor. Fala que tá sentindo, fala que tá... Porque assim, a quantidade de gente, mulher que eu vi, que se identificou com ela nesse sentido de não estar totalmente feliz no casamento, de se sentir culpada, de se sentir sozinha no casamento. São muitas mulheres, muitas. Mães que tem essa coisa do ele é pai, ele leva no jogo de futebol, como se isso fosse assim, uau, né? Só que não é, gente, não é. Então é só uma questão da gente parar e pensar para não se contentar com coisas só porque, uau, é muito raro. Então aceita isso daí, porque tem gente que não tem nem metade disso. É a positividade tóxica, assim, né? Que a gente tanto falou na segunda temporada. Exato. A gente não... Por favor, vamos parar e vamos pensar nisso, assim. E agora, assim, falando além da terapia, que eu queria muito, né? Eu posso falar, nós queríamos, eu sei que nós queríamos muito que todos fizéssemos, principalmente a Billy, na segunda temporada. Tem a questão de como terminou, né? Terminou com ela ali, correndo ali e chegando na casa do Brad, porque ela percebeu, né, segundo ela ali, como se, tipo, não vou conseguir, eu tenho 85% com um e tenho 15% com o outro. Ela chegou a dar porcentagem para isso. E aí ela falou, eu quero tudo, dane-se, e partiu para provavelmente, pelo que deu a entender, vamos ter alguma coisa aqui, mas eu não vou terminar meu casamento, né? Então a ideia, pelo menos, é que ela que está pensando em continuar casada e ter
um caso com o Brad para poder tentar se sentir 100% satisfeita. Mas aí daí também vem um monte de coisa, né? Será? Não é um final que agradou a todo mundo, até porque deixou muito assim. Depois de tudo, ela vai continuar aí, vai definitivamente trair o marido dela, e aí que vão... Meu Deus, coitadinho do cair em Cooper. cima. Coitadinho do Cooper, porque ele já é o marido maravilhoso e agora é corno também. Então, tomara que a série resolva essa questão, né? Pelo visto, ele não parece ser o tipo de cara que abriria o relacionamento para ser um relacionamento aí onde todo mundo pudesse... Talvez nem o Brad, eu acho. Então, ela vai se resolver. É bem melhor que ela procure ajuda para ela resolver como é que ela vai fazer isso, porque de repente ela precisa de um tempo sozinha, se conhecer, saber o que é tóxico, o que é abusivo para ela. O meu maior sonho, na verdade, é que a Billy tire um tempo aí com as crianças e com a Sasha em algum lugar, que faça terapia e comece a se conhecer melhor, comece a se sentir mais confiante por si mesma e talvez decidir com quem ela queira ficar, mas primeiro ficar com ela mesma. Com certeza. Se escolher. Porque ficou muito aquela coisa, fica muito essa coisa de muita gente falando, você é time Brad, você é time Cooper, e no final das contas eu quero que ela seja time Billy. Mas eu lembrei de duas coisas que eu queria comentar que foram que me marcaram muito. Foram dois comportamentos que ficou muito assim na minha cabeça e que eu não vi as pessoas problematizarem muito, mas que eu vi, eu fiquei, gente, não. Quando a gente estava falando da questão da comparação, que foi uma coisa que o Cooper fez, né? Ele começou isso da cabeça dele, que ela não fazia isso, que ela se comparava com ela mesma do passado, né? E ele começou a se comparar e ele fez aquela coisa toda de ir atrás do cara, né? Do tipo, checar quem ele era, como ele era, o que ele fazia. E literalmente ver o cara pelado e tal, chegar nesse ponto, né? Isso é extremamente, gente, coisa como a Camille falou, masculinidade tóxica, mas tem uma questão muito também de uma fragilidade nada bem resolvida, assim, né? Aquela coisa toda que ele passa de ser uma pessoa estável e tudo mais, aquilo cai por terra naquele momento pra mim, assim. Porque se o cara precisa ir lá checar quem ver com os próprios olhos, literalmente, como que o cara como que o cara faz, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, ali já cai por terra toda a segurança que ele diz ter e que essa imagem toda que ele passa parece que tem, assim. E tem essa outra parte que é quando depois de tudo que acontece, né, aquela história, aquele episódio todo da sex party, né, da festa de sexo, que também totalmente tóxica, né, porque assim, a mulher pode ir lá e chupar ele e ok, agora o outro não pode fazer nada com ela numa festa de sexo, né, que ele literalmente, ele não só tira o cara e dá um empurrão, como talvez do tipo, se você não sair, esse comportamento não é um comportamento de uma pessoa equilibrada. E depois disso, né, quando eles vão pra casa e tudo mais, ele fica enfesadinho e de mal com ela lá no quarto, não quer falar com ela e tudo mais. E o Brad vai atrás dela, né, vai na casa e tudo mais. Ele chega a ver eles chegando em casa. E eles se falam. E naquela conversa ali, ele até propõe ela em casamento, né? E aí ela fala que não, ela escolhe ficar com o Cooper. E ele, Cooper, assiste tudo lá de cima, né? Ele vê. E depois disso eles têm uma conversa e ela fala não. E ele não diz pra ela que ele viu.
Mas ela fala, não, ele veio aqui, ele propôs, mas eu disse que não e tá realmente acabado. A gente não tá tendo mais contato. Mas na real, ele precisou ir na casa do cara pra perguntar e pra falar as coisas, e ele precisou ouvir do outro, do homem no caso, tudo que ela já tinha falado pra ele. Isso é muito problemático. Porque a confiança dele nela não, tipo, se quebrou depois do que aconteceu e tudo mais. Mas assim, o que aconteceu? Até então ela não traiu ele. A única coisa que ele descobriu é que ela tinha um passado. Ele não descobriu nada além disso. Assim, então, que grande coisa é essa assim de confiança que se quebrou para ele ouvir da voz, para ele ouvir dela que, ó, eu tô te falando que não está acontecendo nada, que não vou falar com o cara, não tô falando com o cara. Eu escolhi você. Que ele precisa ir lá e ouvir o cara também. Então, assim, isso é uma coisa extremamente tóxica também. Daquelas do que quando a mulher tá na balada, ela fala não pra alguém que chega nela, mas o cara só vai sair mesmo se chegar alguém, um homem, e falar assim, então, ela é minha namorada, você vai sair daqui ou não? Aí o cara fala, desculpa, eu não sabia que ela tinha namorado, foi mal, desculpa pra ele, não pra ela. Mas as pessoas passam por cima, por toda essa romantização do que é Cooper, né? Essa coisa tão penteadinha e camisa pra dentro e bonitinha, né? Que ele é. A gente precisa desconstruir essa coisa do que é um homem abusivo, né? Um homem abusivo, ele não é só um cara, o bad boy, ou então o cara bêbado, ou enfim, sabe? Não tem esses estereótipos, não tem. Os dois, completamente diferentes, foram tóxicos com ela. Então a gente precisa parar e analisar isso. Autoconhecimento é importante para saber como é para você, como você tá no seu relacionamento, o que é abusivo para você. Então, tem muitas pautas aí numa única série. E quem sabe depois da segunda temporada vocês vão ouvir, na verdade, um episódio sobre a segunda. Até lá, então. Até. Mas também até a próxima. Com certeza, gente. Próximo episódio, né? A gente se vê na próxima semana. Não morram de saudade. Espero que tenha sido um ótimo episódio para vocês também. Beijos.